Olá, alunos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Andressa Primavera. Nesse momento, vamos ver o objeto de conhecimento da nossa aula de número 7. Na aula de número 7, objeto de conhecimento, clima. E no detalhamento, mudanças climáticas influenciadas pelas queimadas e desmatamentos no Amazonas, formas de diminuir ou reverter os impactos das ações humanas no clima global e local. Então, vamos à nossa aula. Muito bem. Então, se você tem acompanhado aí os últimos noticiários, né, deve ter visto que o nosso planeta ele está em uma verdadeira crise, né? Ou seja, tem acontecido muitas coisas assim que a gente pode dizer que são estranhas, né? Algo como relacionado ao clima. Em alguns lugares, como a gente pode ver, acontecendo inundações, em outros locais acontecendo secas extremas, né? No caso aqui da capital do Amazonas, né? Nós tivemos aí o caso de uma seca extrema e ainda por cima uma fumaça tomando conta de toda a nossa cidade, né? Então todos esses fenômenos climáticos que são extremos, né? Eles estão cada vez mais presentes no nosso cotidiano. E na região amazônica, né, nós vivenciamos aí nos últimos tempos essas secas, né, que são tão extremas e que trouxeram aí prejuízos para a população. Dizimou aí dezenas de animais, né, como por exemplo muitos botos, peixes, entre outros animais que foram afetados aí por essa questão, né, de poluição, de desmatamento, de queimadas, tudo isso que foi gerado aí no meio ambiente, né? E todos esses acontecimentos, pessoal, eles estão aí intimamente relacionados às mudanças climáticas, né? E também ao aquecimento global. Quer dizer, o nosso planeta ele está numa verdadeira ebulição global, certo? Então isso tudo aí quer dizer, né, que aquilo que deveria ser normal como o clima, né, que em cada estação, em cada período deveria ser constante numa determinada região, está sendo afetada por essas mudanças climáticas. E aí aonde chovia pouco, passa a chover muito, aonde antes não tinha furacões, tufões ou algo do tipo, passa a existir, locais onde existe água em abundância passa a ter secas, então tudo isso é resultado então dessas mudanças climáticas que têm aí sido cada vez mais agravadas, né? Então nós vamos passar a entender aí ao longo da nossa aula um pouco mais sobre essas mudanças climáticas, né? Saber o que causa essas mudanças, até que ponto, né, a natureza apenas está ali manifestando os seus fenômenos, ou será que nós, seres humanos, também contribuímos para isso, né? Então é sobre isso que a gente vai aprender. E para a gente começar, a gente vai falar aí sobre as mudanças climáticas, que são alterações de longo prazo que afetam os padrões climáticos característicos de uma região ou mesmo do planeta. Podem acentuar, por exemplo, a ocorrência de tempestades, furacões, invernos mais intensos, entre outros eventos climáticos. Então, a gente precisa lembrar aí que o clima de um determinado lugar, né, de uma determinada região, ele deve ser constante. Então, no Brasil, por exemplo, o clima predominante aqui é o clima tropical, né? Mas a gente sabe que existe o subtropical, existe o clima equatorial, né? Então, são ali algumas nuances desse clima que deveria ser constante ao longo de um período. E o que a gente vem percebendo é que essas mudanças, né, vão ocorrer justamente aí na dinâmica desse clima, que não vai mais ser constante, mas que vai ser modificada aí por diversos fatores, né? E quais seriam esses fatores que poderiam causar essas mudanças climáticas, né? Então vamos observar aí que podem ter inúmeros motivos, né? Quais seriam então essas motivações? Mas a gente vai destacar aí algumas delas. O primeiro, né, motivo seria o aumento do desmatamento, né?
também a queima de combustíveis fósseis, o que emite à atmosfera gases de efeito estufa. Então, primeiro de tudo, gente, é o aumento do desmatamento. Aqui na nossa região, que nós temos a floresta amazônica, né, o bioma amazônico, a gente consegue perceber que nos últimos tempos tem se intensificado esse desmatamento, ou seja, a retirada da vegetação natural para abrigar uma série de qualquer outro interesse, né? Como, por exemplo, moradias, a implantação ali de fazendas, entre outras coisas, né? Então, quando você retira a vegetação natural, você está promovendo o desmatamento, certo? E esse desmatamento, muitas vezes, ele tem acontecido de uma maneira muito extensa, né? Fora de controle. E o que isso vai acarretar, né? Vai acarretar de um aquecimento. A gente sabe que uma região que tem a sua vegetação preservada é um ambiente mais tranquilo, é um ambiente onde a temperatura é controlada, é um ambiente equilibrado do ponto de vista ecológico, e quando a gente retira essa vegetação, a gente está desequilibrando esse ecossistema, né? E aí a gente está contribuindo para que cada vez mais essas mudanças climáticas elas ocorram. Também nós falamos aí sobre outro fator, que é a queima de combustíveis fósseis. O que seriam esses combustíveis fósseis? São aqueles que são provenientes, né, de substâncias que foram formadas há milhões de anos atrás, como, por exemplo, o petróleo. Para que serve o petróleo no nosso dia a dia? Ele é usado aí principalmente para gerar energia. Por exemplo, do petróleo a gente pode extrair a gasolina. E a gasolina vai abastecer os automóveis. Então, toda a cidade vai ter aí, claro, né, os automóveis para se locomover, e cada vez mais será necessário utilizar, então, esse combustível, no caso aí a gasolina. E ela vem desse combustível fóssil, que é o petróleo. Além de causar danos à natureza quando a gente explora esse recurso, né, ele é um recurso limitado. Quanto mais a gente tira, mais difícil é para ele se repor na natureza. No caso do petróleo, ele é um combustível fóssil porque ele foi gerado há milhões de anos atrás. Ele é resultado da decomposição de resíduos orgânicos, ou seja, de organismos vivos que viveram há milhões de anos atrás e que a gente não pode reproduzir, né, em laboratório a criação do petróleo, por exemplo. E, além disso, quando a gente queima, ou seja, quando a gente utiliza esse tipo de combustível, a gente vai estar emitindo gases tóxicos para a atmosfera. Quando o motor de carro ele consome a gasolina, como resultado da queima desse combustível, ele vai gerar CO2, ou seja, gás carbônico. E aí esse gás carbônico vai ser lançado para a atmosfera, ele vai intensificar ali alguns fenômenos, como por exemplo o efeito estufa, e vai causar um aquecimento. Se a gente tivesse poucos carros circulando, né, talvez a gente não sentiria tanto. Mas o que a gente vê é que cada vez mais automóveis estão sendo lançados, né, vão circular aí pelas cidades, e aí não é só a gasolina que é utilizada, né, outras formas de se utilizar esse combustível fóssil também vai contribuir para isso, né? Então, é um evento ali em cadeia, ou seja, cada vez que a gente toma uma ação, faz uma atitude, isso pode comprometer ali a saúde do meio ambiente, certo? E a gente vai falar ainda sobre esse aquecimento global, né? O que acontece? A intensificação do chamado efeito estufa. Pesquisas indicam que esse aumento está muito relacionado à ação do ser humano, que ao longo dos anos aumentou suas emissões de gases do efeito estufa, como gás carbônico. Então, só para a gente entender melhor, o efeito estufa, gente, ele é um efeito natural, ele é um fenômeno natural que ocorre no nosso planeta. No nosso planeta existe a atmosfera, né, que é formada por vários gases. E essa atmosfera, quando a luz do Sol penetra, né, através dela, vai aquecer aqui o nosso planeta, e parte desse calor vai ser aí emitida para fora, né, do nosso planeta. E aí o que vai acontecer? Isso é o efeito estufa normal. Agora, quando a gente tem a emissão de muitos gases, né, na atmosfera, como por exemplo o gás carbônico, ele forma um bloqueio que impede a saída desse aquecimento, ou seja, impede a saída desse calor, e aí forma, né, um verdadeiro forno no nosso planeta, aumenta a temperatura, né, além daquilo que é o normal, e aí a gente vai ter como
consequência, né, derretimento de geleiras, a gente vai ter o aumento de temperatura em regiões onde antes não existia esse aumento naturalmente. Então, isso é esse evento aí que a gente chama de aquecimento global. E aí, quais seriam as causas, né? A gente viu aí que o desmatamento, né, a emissão de gases poluentes que veio aí da queima de combustíveis são alguns desses fatores, né? Mas a gente vai entender outros fatores também. Então, observe aí quais são as mudanças ou quais são as causas, né, das mudanças climáticas e também do aquecimento global, né? Então, observe aí. As mudanças climáticas podem ter causas naturais, como alterações na radiação solar e dos movimentos orbitais da Terra, ou podem ser consequências das atividades humanas, né? Então, a gente vai ter, sim, causas naturais que vão aumentar a temperatura do planeta eventualmente, né? Isso está relacionado aí aos movimentos que o planeta Terra faz em redor do Sol, mas a gente percebe aí que também tem causa, né, humana, ou seja, as nossas atividades humanas também contribuem para isso. E aí existe um estudo que mostra para a gente a proporção, né, das ações humanas que estão relacionadas a esse aquecimento global. Então, como a gente vai ver, o painel intergovernamental de mudanças climáticas, IPCC, órgão das Nações Unidas, responsável por produzir informações científicas, afirma que há 90% de certeza que o aumento da temperatura na Terra está sendo causada pela ação do homem. Então, quer dizer que esse estudo ele já aponta para a gente que 10% apenas tem a ver com causas naturais aí do meio ambiente. E a maioria, né, a maior porcentagem, olha, 90% está relacionada com a ação do homem. E quais seriam essas ações, né? Primeiro a gente já observa aí na nossa imagem, né, uma região onde com certeza existia ali a vegetação natural, totalmente devastada, né? Então a gente chama aí de desmatamento. E o que seria esse desmatamento? É o que a gente vai ver. Então, esse desmatamento é o processo de remoção de florestas e outros ecossistemas naturais, muitas vezes impulsionado por atividades humanas. E essa prática tem impactos significativos no meio ambiente, na biodiversidade, no clima global. Ou seja, quando você retira, né, a vegetação de uma determinada área, de uma determinada região, você vai trazer impactos para esse ecossistema. Ali não tem só árvores, né, gente? A gente pode observar ali a grosso modo que são apenas plantas, são apenas árvores, mas vai muito além disso, né? A gente sabe do papel, da importância dos vegetais, né? A gente sabe que eles são produtores, eles vão utilizar ali a energia solar para produzir energia química, né? E a partir disso, outros animais, outros seres vivos vão consumir essa energia armazenada nessas plantas, né? E daí acontece toda aquela cadeia alimentar que a gente já conhece. Além disso, as plantas elas são responsáveis por emitir oxigênio para a atmosfera e captar o gás carbônico, ou seja, elas vão estar sempre fazendo essa troca aí, né, no meio ambiente. Mas quando a gente retira uma árvore, a gente está retirando também o habitat de outros seres vivos, como, por exemplo, animais, né, primatas, como macacos. A gente vai estar retirando ali a alimentação de outros animais, a gente vai estar retirando ali os micro-organismos, que até eles também fazem parte, então, desse equilíbrio do ecossistema, porque eles vão estar ali intimamente relacionados, né? E quando você retira ali aquela vegetação, você está retirando a oportunidade desses outros seres vivos se proliferarem, deles se desenvolverem da maneira que deveria ser. Além disso, gente, quando você retira, então, ali da floresta aquele espaço, né, aquela vegetação, o homem em si está se aproximando de um ambiente onde antes não existia a presença do homem.
E ali existem micro-organismos como, por exemplo, vírus, bactérias, que nos seres que vivem ali naquela floresta, para eles não causaria nenhum dano, mas para nós seres humanos pode ocasionar, né, doenças. Por exemplo, a malária, dentro do ambiente do ecossistema ali, equilíbrio, controlado, ela não vai causar nenhum dano. Aquele mosquito que vai transmitir a malária, por exemplo, ele vai circular naquele ambiente sem causar danos. Mas quando nós, enquanto seres humanos, nos aproximamos para degradar aquele ambiente, aquele mosquito fica sem casa. Também fica sem ali o foco, né, de outro animal que ele possa sugar o sangue, por exemplo. E se nós estamos ali disponíveis, a gente acaba sendo alvo desses animais e aí acaba, né, proliferando doenças que nem deveriam estar circulando ali entre a espécie humana. Então, vai muito além da preservação ambiental, né, vai também da preocupação com a saúde pública, certo? Bom, a gente vai continuar vendo aí sobre as causas do desmatamento. Então, o primeiro deles é a agricultura e pecuária, né? Muitos locais são devastados, são degradados para a criação de animais, né? De gado, por exemplo, e também plantações, agricultura. Nossa, mas a gente não deve fazer isso, como é que vai ficar a nossa alimentação? Sim, né? É necessário, com certeza, cultivar alimentos, criar, né, animais que vão servir como alimentação, desde que isso seja de maneira controlada, né? A expansão urbana também tem sido causa de desmatamento, porque, como a gente observa aí na nossa imagem, né, muitas áreas elas são devastadas, e aí a gente cria ali, né, uma expansão urbana desordenada. Isso vai acarretar em problemas até mesmo sociais, né? Pessoas que estão ali próximos a esses locais, como por exemplo igarapés, acabam poluindo esse ambiente e em troca recebem doenças, né, que vão ser proliferadas nesse ambiente. Então é uma maneira desordenada. A exploração de madeira, a infraestrutura, né? Então existem cidades que começam a se expandir, criar empreendimentos, né, como edifícios, e vão em busca de locais que antes existia ali uma vegetação, e muitas vezes acabam degradando, né, gerando ali impactos ambientais nesses locais. A mineração também é uma das causas, né, do desmatamento, porque essa exploração de minerais de maneira descontrolada também, né, vai acabar contribuindo para esse desmatamento, para a poluição, né, de corpos d'água, como rios e igarapés. Então, tudo isso vai, né, contribuir aí, vai ser também causa do desmatamento, né? E quais são os impactos, gente, que tudo isso pode acarretar? A gente já viu aí vários impactos que podem ser ocasionados, né? Mas alguns deles são a perda da biodiversidade. Então, olha só, esse boto, né, foi uma imagem ali que repercutiu muito no período de seca extrema aqui na nossa região, onde dezenas de animais como esses morreram, né, porque houve tanta seca que eles não conseguiam sair ali daquele ambiente e acabaram morrendo. Quando você perde um animal desse ou dezenas deles, né, você está contribuindo ali para que essa espécie ela esteja em ameaça, né? E não foi só os botos, com certeza, vários peixes, né? Então, até mesmo as pessoas que dependem da pesca em determinadas áreas vão se sentir afetadas, né? Quando a gente tem aí esse impacto na biodiversidade. As mudanças climáticas, né? Como nós já falamos, então, aonde antes não existia tempestades tão severas, começa a existir, e locais onde a gente nunca imaginou que haveria uma seca tão extrema, né, como nos rios da Amazônia, passam a existir também. Impactos sociais, né, a gente sabe que existe toda uma comunidade ribeirinha que depende dessa pesca, que depende desses animais, né, como recursos alimentícios e até mesmo, né, para sua subsistência, e aí vai ser afetado também. E a gente viu ainda o ciclo hidrológico, quer dizer, o ciclo das chuvas, né? Antes, onde num período a gente via bastante chuva, já não vê tanto, né? Então, tudo isso aí é causado, né, por essas mudanças, por esses impactos que nós mesmos, enquanto seres humanos, causamos ao meio ambiente, né? E não é só o desmatamento, né, gente? A gente observa também incêndios, tá? Na floresta. Então, esses incêndios florestais, eles podem ser iniciados de maneira acidental, quando você joga ali uma bituca de cigarro, né? Primeiro que já está errado, nem deveria fumar, porque isso causa
prejuízos à saúde. E ainda descartar, né, no ambiente que poderia aí causar um incêndio de grandes proporções, então de maneira acidental, né, pode ocorrer, e podem afetar áreas gigantescas de coberturas vegetais. Podem ser considerados criminosos quando indivíduos realizam-nos de maneira indiscriminada, quer dizer, a pessoa está promovendo ali intencionalmente uma queimada, um incêndio ali na floresta, né, com qualquer outro objetivo, e aí isso vai causar, né, prejuízos com certeza. A gente observa ainda as queimadas, tá? Incêndios podem ser promovidos de maneira acidental ou intencional, e existem as queimadas, né, que são eventos em que o fogo é intencionalmente iniciado em áreas específicas, seja para fins agrícolas, gestão de terras e outros propósitos. Embora as queimadas sejam uma prática antiga e natural, em alguns ecossistemas, as atividades humanas descontroladas têm levado a impactos negativos significativos. Olha só aí a imagem, né, que a gente está vendo, para a gente comparar a cidade de Manaus, né, no período aí normal, quando não é um período de queimadas, e quando a gente observa o período de queimadas, né, como fica ali essa fumaça tomando o ambiente que nós não conseguimos nem enxergar o horizonte, né? Então a gente está vendo aí o início da ponte que leva até o município de Iranduba. Essa ponte a gente consegue observar ela à luz do dia normalmente. Nesse momento aí, com a fumaça, a gente não consegue observar, né? Então, quem mora na capital sente o impacto, né? Não apenas na visibilidade, né? Ou seja, de você sair na rua e não conseguir enxergar quase nada, mas também na saúde, né? Nesse período, muitas pessoas desenvolveram doenças respiratórias por conta dessa fumaça. O ar ficou realmente poluído, né, gente? Ganhou até repercussão nacional e internacional, porque foi algo fora do comum, né? E queimada, gente, pode ser algo assim muito enraizado na nossa cultura, né? Porque os nossos familiares trouxeram isso como hábitos, né? Que aparentemente são normais, são inofensivos, né? Nas nossas residências, geralmente nos quintais, existem ali árvores, né, de grande porte, árvores frutíferas, que vão então deixar cair as suas folhas. E aí o que acontece? Geralmente a gente vai ter ali a presença, né, de queimadas. Olha só aí o que a gente vai ver na nossa imagem, né, que queimar lixo em casa é crime, tá, pessoal? Não é apenas um hábito ruim, né, que não deveria ser praticado. Ele vai para além disso, ele é um crime. O que acontece? Muitas famílias, né, reúnem ali as folhas da sua casa, do seu quintal, colocam ali alguma espécie de lixo e tacam fogo, né? Isso tudo para eliminar aqueles resíduos. Mas isso vai gerar, gente, poluentes para a atmosfera. E o que a gente deveria fazer então? Se esses resíduos que são folhas, eles são orgânicos, por que a gente não transforma eles em adubo, né, para a nossa vegetação, né? Então, essas folhas que são secas, elas vão servir, olha só, de nutrientes, tá? E a gente pode fazer a compostagem delas, né? Isso vai ser bom não apenas para o ambiente, né? Para a saúde do meio ambiente, mas também para esse cultivo. E quais são as consequências, né, da gente promover esse tipo de queimadas? A gente vai ter a erosão e o empobrecimento desse solo, né, que vai se tornar infértil. A gente vai ter a eliminação da biodiversidade local, porque você não vai estar queimando só as folhas, mas muitas vezes outras plantas, né, e até pequenos animais que estão ali naquela área. A diminuição da circulação do volume de águas superficiais, quando essa queimada é em grandes proporções. Alterações das condições de temperatura e umidade, ou seja, aquele ambiente já não vai mais estar tão agradável, né? Com a umidade correta e a temperatura correta, ele vai ser aquecido. Além disso, essa fuligem, né, vai emitir aí gases poluentes na atmosfera, vai contribuir para o aquecimento global e também para o efeito estufa, né? Vai trazer, além de tudo isso, danos à saúde, porque as pessoas vão respirar essa fuligem, essa fumaça e vão desenvolver doenças respiratórias, né? E também vai causar alterações climáticas mundiais. Um pequeno gesto que a gente faz aqui na nossa localidade, ele pode ter proporções gigantescas, né? E com certeza vai contribuir, então, para esse quadro que a gente tem observado aí no mundo, tá?
E aí, como esse quadro ele tem se intensificado, ele tem se agravado nos últimos anos, surgiu um novo termo, né? A gente fala muito de mudanças climáticas, mas um novo termo apareceu aí nos últimos tempos, que é o termo ebulição global. E o que quer dizer esse termo ebulição global? É o que a gente vai ver agora. Ebulição global é um termo utilizado para descrever o atual estágio de mudanças climáticas pelo qual o planeta Terra tem passado, marcado pela aceleração do aquecimento global. Então, quer dizer, já passou de aquecimento global e já entrou numa ebulição. A ebulição, a gente tem a ver com fervura, né? Quando você ferve uma água, a gente quer dizer que ela está no seu estado de ebulição. Então, é nesse nível que chegou aí as mudanças climáticas, né? De uma verdadeira ebulição global, tá? Essa expressão, ela foi aí, né, utilizada pelo secretário-geral da Organização das Nações Unidas, Antônio Guterres, e ele comentou isso a respeito do mês de julho mais quente já registrado na história, que aconteceu no ano de 2023. E parece até que esse quadro já se repetiu outras vezes, né? Porque a gente percebe aí que cada vez mais a temperatura tem se tornado insuportável. Mas nesse ano foi registrado aí um aumento de temperatura extremo, tá, gente? E daí surgiu, então, esse termo, né, chamado ebulição global, certo? Isso tudo vem sendo acarretado, então, pelas ações, né, humanas que têm sido feitas, cada vez mais queimadas, cada vez mais desmatamento, cada vez mais exploração de recursos naturais, né, tudo isso culminou então para que houvesse essa ebulição global. E aí a gente pensa, né, como a gente pode chegar aí a reverter essa situação? Será que tem jeito ainda, né? Então a gente vai começar a ver que talvez a gente consiga assim reverter essa situação. Primeiro, a gente precisa saber quais são as possíveis medidas para reverter a ebulição global. Então, vamos ver. Apesar do cenário que o planeta vivencia, ainda não chegamos no ponto de não retorno, ou seja, quando não tem mais jeito, né? Ainda há chances de desacelerar a elevação das temperaturas terrestres e evitar suas consequências mais danosas. Então, a gente observa nessa imagem, né, uma espécie de ampulheta, olha só, com lá em cima a gente está vendo, né, um iceberg e embaixo a gente está vendo um deserto. A gente não quer que isso se torne real, né, gente? A gente não quer que chegue nesse extremo. Então, por isso a gente precisa frear as nossas ações, né, cada vez mais pensar muito bem em como nós vamos agir para evitar esse quadro tão severo. E aí a gente vai ver agora que existem ações para reverter esses impactos ambientais. E tem uma frase que é muito emblemática, olha, pensar globalmente e agir localmente, que é de Ulrich Beck. Então essa frase, gente, ela demonstra pra gente que talvez a gente se sinta tão pequeno, né, diante desse cenário. Nossa, como que eu posso ajudar? Eu sou só uma pessoa, né? Eu não vou conseguir reverter essa situação. Mas se a gente pensar de forma global, né, em tudo que está acontecendo, nessas mudanças climáticas, mas começar a agir localmente, ou seja, aqui na nossa escola, na nossa residência, na cidade onde a gente vive, né? A gente já vai ter uma grande contribuição e vamos ver, sim, uma mudança, né, nesse cenário, pelo menos no que diz respeito ao nosso ambiente, né, onde nós estamos inseridos. E quais seriam, então, essas ações, né? A gente vai observar aí que pode ser a redução da emissão de gases poluentes da atmosfera, repensar o consumo de água, né, não trazer desperdício dessa água, evitar o desperdício também de energia, porque para essa energia ser gerada, ela demandou um recurso natural para ser gerada, né? E aí a gente não pode desperdiçar. Priorizar o uso de fontes de energia renováveis, como, por exemplo, o sol, o vento, a própria água, né? Podem gerar energia. Combater o desmatamento e as queimadas, né? Ou seja, nós precisamos ser ativos nesse combate, né? Não promover esse tipo de ações e também, né, tentar conscientizar aqueles que estão ao nosso redor para também não fazerem. Frear o consumo excessivo e desnecessário de produtos industrializados, né? Se a gente tem acesso a produtos naturais, por que utilizar aqueles que são industrializados? Se a gente pode ali consumir uma fruta, né? Não precisa a gente ir
em algum local consumir algo que está ali embalado, já vem plástico, papel, né? Então a gente vai estar ali contribuindo para essa poluição. Praticar o manejo correto dos resíduos sólidos, né? Tudo aquilo que seria considerado lixo, nem sempre, né, realmente precisa ser descartado. Então, existem alguns resíduos que a gente pode reciclar, que a gente pode reutilizar e principalmente que a gente pode dar a destinação correta para eles, né? Então, são algumas ações muito pontuais que qualquer pessoa pode executar no seu dia a dia e que vão com certeza contribuir aí para reverter esses impactos que foram causados ao meio ambiente. Eu espero que você tenha compreendido os conceitos da nossa aula e até uma próxima.